Muito bem, hoje nós iremos tratar nesta continuidade da aula de paz da igreja, da aula de história da igreja, da aula de patrística, da aula de cristianismo no transcurso histórico. Nós vamos tratar a partir do ápice do martírio, tá? Do ápice das grandes investidas de perseguições que resultaram nos mártires pioneiros, aqueles que tiveram as suas vidas ceifadas nos primeiros grandes confrontos da história do cristianismo. Então, a partir deste tema, nós vamos começar a trabalhar nessa aula de história da igreja patrística e também com a visão, não é, de cristianismo do primeiro e segundo século. Muito bem. Quando nós olhamos para o martírio no âmbito dos pioneiros, no âmbito daqueles que primeiro foram mortos, dizimados nas grandes perseguições que ocorreram, nós temos que começar falando que elas vão ter o ápice, vão ter o grande, vamos assim, propulsor de acontecimentos, de mortes, a partir do Império de Domiciano. Isso em 81 a 96 depois de Cristo, tá? Domiciano, inclusive, que vai se intitular o Dominus et Deus, ou seja, Senhor e Deus. Com essa instituição, ele vai automaticamente requerer um culto ao imperador, tá? Vai querer promover um culto ao imperador, o que inevitavelmente vai chocar com a fé cristã. Com isso, o imperador vai, em repulsa à rejeição por parte dos cristãos para com a sua proposta de culto ao imperador, ele vai decidir executar os cristãos e causar assim uma das maiores perseguições do primeiro e segundo século da história da igreja. Nesta perseguição, inclusive, é que o evangelista João, né, um dos apóstolos e ainda o último apóstolo vivo nesse período, ele também é lançado sob um recipiente com óleo fervente e depois, como sobrevive, ele é exilado na ilha de Patmos, tá? Sob a ordem de Domiciano. Sob o governo mais tarde de Trajano, isso em 98 a 117 depois de Cristo, nós já vamos ter duas perseguições que tem uma grande, vamos dizer assim, propulsão de índice de causar também um ápice de não só de perseguição, mas de mortes em grande escala, tá? Inclusive a primeira vai acontecer no ano 110 depois de Cristo, para com os cristãos que estavam na região de Antioquia, tá? Inclusive o bispo dessa cidade, Inácio, ele é levado para Roma e jogado às feras. Já em Jerusalém, sob Adriano, os judeus também vão ser perseguidos numa revolta judaica, liderada inclusive por Bar Kokhba, tá? Isso em 132, 135 depois de Cristo, e vai causar também aí a dizimação de grande número de cristãos. Depois do governo de Marco Aurélio, já isso em 180 depois de Cristo, próximo já do segundo século da história da igreja, aí em Laio vai ocorrer também uma grande dizimação de cristãos que, além de serem mortos, os que ficam vivos, em grande parte, são torturados. O martírio universal, ele começa a partir do ano 193 até 311, com a questão principalmente promovida de perseguições decididas e abraçadas pelo imperador
Sétimo Severo, tá? Isso em 202 depois de Cristo, então na entrada do segundo século. Também em 249, quando Décio já está atuando como imperador, os cristãos ainda são tolerados, porém mais tarde Décio resolve ordenar a prisão dos bispos, né, os líderes das igrejas, e mais tarde vir então a dizimá-los. Valeriano, isso em 253 a 260 depois de Cristo, vai inflamar uma nova perseguição que vai obrigar inclusive o clero a sacrificar aos deuses, ou seja, eles vão sacrificar o clero aos deuses em um culto cristão, tá? Que seria o culto do martírio, tá? O imperador Aureliano, isso em 270 a 275 depois de Cristo, após grande confronto contra os germanos, ele busca uma unificação do império, tá? Aí ele introduz um culto comum no império, ao Sol Invictus, que é o título do culto, e atribui-se o título de Domini et Deus, o mesmo título que atribuiu o Domiciano, tá? E vai recusar os cristãos inclusive a não virem a praticar a sua crença, tá? Não vai aceitar, e aqueles que praticarem, aí, claro, tem a sanção de morte, tá? Já os tempos da cristandade, tá? Os tempos já do auge da cristandade, isso vamos subir a partir de Galério, isso em 305 a 311 depois de Cristo, vai ocorrer a promulgação do Edito de Tolerância, que é o reconhecimento do fracasso da política de Diocleciano, reconhecendo inclusive o cristianismo como religião é permitido, e aí ocorre então o início de uma, vamos assim, entre aspas, liberdade de culto, uma liberdade de culto aparente, tá? Mas com a entrada na frente, isso em 312 a 337 do Império de Constantino, aí nós vamos ter já um momento em que o Império, após muitas batalhas, Constantino vem a imprimir vamos assim, uma vitória sobre o seu opositor, o Maxêncio, tá? E percebendo que o apoio dos cristãos era fundamental para o governo do seu império, então Constantino, em 313, vai proclamar o Edito de Milão, tá? Reconhecendo o cristianismo e mesmo até concedendo um privilégio à religião cristã, como a construção de igrejas, dispensando impostos, prestação de serviços públicos para os clérigos principalmente, equiparação dos bispos com altos funcionários, doação de propriedades e terras. Então Constantino passa a intervir diretamente na organização cristã e na solução das controvérsias teológicas, como no Concílio de Arles, né? Concílio de Arles, isso em 325 depois de Cristo, e vai convocar também o Concílio de Nicéia, isso em 325 depois de Cristo também, tá? Porém, é claro que Constantino não está sendo, como muitos defendem, um imperador cristão, não. Constantino está usando essa oportunização de trazer os cristãos para uma proteção do império, com o intuito de ter ali uma pax, né, uma paz, mas também ao mesmo tempo uma conciliação e a oportunidade da igreja se tornar uma igreja estatal, ou seja, o império
toma as decisões. É um imperador que é, na verdade, o grande chefe geral da igreja, tá? Então, Constantino, com os seus sucessores, eles vão continuar a política de aproximação, como, por exemplo, Teodócio, que vai continuar com essa política de aproximação junto aos cristãos em 379 a 395 depois de Cristo, tá? E em 380 depois de Cristo, o Teodócio vai promulgar o edito tá? Católica, ou seja, fidelidade católica, que vai tornar a fé cristã lei oficial do império, tá? Lei oficial do império. Uma outra questão também é a nova realidade dos cristãos. Com o Edito de Milão, as regras de conduta dos cidadãos vai sofrer já em grande, vamos assim, escala, algumas transformações e consequências dentro da realidade dos cristãos, que também é muito diversa em alguns aspectos dos tempos do martírio, tá? As leis do império não vão atacar diretamente os cristãos, antes vão protegê-los e lhes conceder benefícios e algumas determinações merecidas de um certo destaque. Já em relação aos condenados, vai ocorrer uma proibição e uma marca de ignomínia no rosto dos condenados, bem como até uma crucificação e ruptura dos ossos. Já quanto à moral, vai ficar proibido também a exposição de crianças, os espetáculos imorais, as lutas de gladiadores e no que tange a religião, tá? Vão ser proibidos algumas questões relacionadas com, inclusive, apenas corporais no período quaresmal e pascual, tá? Bem como a elaboração, inclusive, de uma normatização para cerimônias como matrimônio e a organização da família, tá? E também leis eclesiásticas que vão ser acolhidas pelo poder civil e as leis do Estado que vão se tornar leis da igreja. Com isso, ocorrerá uma exigência de 30 dias no mínimo entre as sentenças, as execuções e que vão ser, na verdade, penas de morte ou confisco de bens. A nova realidade dos cristãos com o Edito de Milão e vai se iniciar a partir do período da cristandade na vida da igreja. Com a tranquilidade, inclusive, nas comunidades, da igreja se organizar e organizar suas estruturas de uma forma até sistemática em diocese, paróquias, inclusive com ministérios que vão ser ordenados para custodiar essas estruturas e certamente, inclusive, o catecumenato vai perder a sua força e as comunidades vão lutar para viver uma fidelidade evangélica, tá? Uma das respostas, inclusive, a esta situação vai ser o crescimento da vida monástica como uma forma de garantir a fidelidade dos primeiros cristãos e, com isso, o ano litúrgico que vai ser bem organizado como o culto dos mártires e o livro litúrgico, tá? Ou seja, toda uma estrutura literária litúrgica. Já a cristandade e o poder, a partir do império de Teodócio, essa única religião do império vai se tornar a religião cristã, a qual vai ser fortificada de uma forma muito mais abrangente para uma decisão de questões teológicas e doutrinais, tá? Já com a morte de Teodócio em 395,
o Império Romano vai se dividir em Império do Ocidente e Império do Oriente. O Império do Ocidente vai ter, inclusive, como último imperador o Rômulo Augusto, que vai ser deposto pelo Germano Odoacro até a queda do Império do Ocidente. Então a Igreja vai vivenciar uma harmonia com o Estado após a queda do Império e não vai mais haver um poder político central, mas vários domínios de conquistadores germânicos com os quais vai se negociar e depender favores, até inclusive cristianizá-los, tá? Já o imperador romano do Oriente vai desaparecer quando Constantinopla é tomada pelos turcos, isso em 453 depois de Cristo. O cristianismo vai seguir-se dentro de um curso na história da humanidade, inclusive com um rio para atravessar a floresta, tá? Como se fosse, né, uma comparação de um rio para atravessar a floresta, inclusive. E aí, a partir desse momento, começa-se a surgir os primeiros escritos e tradições. Inclusive, nós podemos considerar os apóstolos, os seus discípulos, que vão escrever as histórias dos últimos acontecimentos da página ou da passagem histórica do cristianismo através da ação de Cristo, após inclusive eles terem contato de uma forma muito próxima com a tradição oral e com os pergaminhos dos evangelhos, tá? Depois, na sequência, a longa da história, nós vamos ver também o recebimento de uma herança que vai perpassar os séculos e vai se tornar uma referência, uma estrela guia da comunidade cristã por todos esses séculos do cristianismo. Então, esse período da tradição cristã, inclusive, vai ser responsável por registrar a passagem da tradição bíblica para a tradição patrística, que vai, inclusive, promover a construção, tá? A construção de um credo apostólico e uma tradição escrita que vai ser, na verdade, o Titaquê, tá? Então, o Titaquê se torna uma doutrina dos apóstolos ou uma tradição escrita com contexto totalmente apostólico, tá? O credo apostólico vai se tornar, então, um compêndio oral das primeiras comunidades, um testemunho da iniciação dos primeiros cristãos, por ser até, inclusive, uma tradição oral que vai ser contada nas formações catequéticas. Mais tarde, nós vamos ver também, dentro desse credo apostólico, os principais ensinamentos da fé cristã, como o símbolo apostólico. Desde também, inclusive, dentro desse contexto, que esse símbolo apostólico vai ser uma síntese das principais verdades do cristianismo a partir da revelação de Jesus Cristo, tá? Também vale virmos a mencionar as motivações de uma apologia que vai começar a surgir a partir do segundo e terceiro século, quando uma teologia apologista que vai não se preocupar em atacar os opositores, mas justificar a própria fé, vai ser fundamentadora e aprofundadora de uma razão da nossa doutrina, da doutrina defendida pelos apóstolos e pelos primeiros pais da igreja. As suas motivações vai ser justamente orientar, iluminar e edificar também os primeiros cristãos no conteúdo da fé e da sua vivência, preparando inclusive os fiéis
para se defenderem das acusações dos seus opositores. Perante a essas acusações de canibalismo, de um sectarismo, vai se mostrar que vive, inclusive, numa austeridade e na contemplação. Então vai surgir um momento também de elevar a autoestima dos cristãos diante de uma crescevidade de pagãos, dos judeus e de um poder imperial, provando inclusive que os cristãos não são anticivis, tá? Mesmo até que não submetam esses ao poder romano. Outro aspecto também é a visão global do conteúdo. Cada pai da igreja, embora seu próprio escrito, a partir de sua própria realidade, não seja fomentado com alguns elementos comuns e unificadores de um belo conteúdo, eles vão propor um escrito que vai apresentar a fé cristã de uma forma simples, compreensível e principalmente que corresponde aos desafios dos pagãos mais cultos, tá? Os apologistas, então, vão sintetizar as suas defesas em 4 elementos fundamentais: o monoteísmo, a unicidade divina, a divindade de Cristo e a ressurreição da carne. Outra questão também é a pentarquia e as escolas teológicas. As escolas teológicas, no período da patrística, são núcleos intelectuais e pastorais vinculados às igrejas locais, sejam essas dioceses ou até patriarcados. Eles vão ser responsáveis por originar, a partir dos teólogos ou dos bispos, a todo um contexto patriarcal, tá? As primeiras escolas que vão ser catequéticas na base da Bíblia vão ser propulsoras de uma metodologia e epistemologia teológica com uma grande proporção e abordagem, algumas até atingindo um alvo de grau de reflexão e de aprofundamento da fé e marcando com isso uma profunda observação da vida da igreja nesse período, aonde vai ocorrer uma propulsão de uma ênfase na verdadeira doutrina, provocando assim as longas e dolorosas discussões, acaloradas discussões que vão resultar nos cismas, tá? Os primeiros grandes cismas da história da igreja. As escolas teológicas, inclusive, vão ser responsáveis por representar o pensamento cristão, como ele é desenvolvido, como é construído dentro do contexto dos pais da igreja, tá? E dos patriarcas no Antigo Testamento, e também trabalhando com uma conciliação, destacando inclusive 3 grandes patriarcados como Roma, Antioquia, Alexandria, o Concílio de Calcedônia, tá? O conjunto, inclusive, dos 5 patriarcados primitivos, como forma de uma pentarquia e uma concepção ortodoxa, um organismo colegiado da Igreja Cristã e da Igreja no âmbito universal, vai surgir nesse momento para começar já a preparar o caminho para o único patriarca que vai ser estabelecido a partir desse momento, que vai se tornar então o Papa da Igreja, que vai ser nesse caso o Bispo de Roma, e aí surge a multiplicidade dos patriarcas católicos, os quais vão ser os responsáveis por responder os ritos e famílias litúrgicas. Uma outra questão para nós estarmos encerrando a esta aula é falarmos da pentarquia primitiva. Jerusalém,
vai ser considerada a comunidade assistida por Tiago, o apóstolo, ou seja, o patriarca responsável, tá? Antioquia, iniciada por Simão Pedro, vai ser a comunidade mais desenvolvida das primeiras décadas do cristianismo. Roma vai ser considerada a comunidade iniciada nas primeiras décadas do cristianismo, com sede ocidental do Império Romano, lugar inclusive do martírio de Pedro e Paulo. Constantinopla vai ser iniciada pelo apóstolo Pedro e em unidade com a pregação de Paulo, e mais tarde Alexandria vai se conformar à tradição iniciada por Marcos no norte do Egito como grande escola teológica primitiva. Então essa era a nossa aula e os assuntos que nós tínhamos para tratar hoje nessa aula de História da Igreja Patrística e o cristianismo do segundo e terceiro, já indo para o quarto século. Obrigado a todos.